galera do Coringão? Tô meio sumido por aqui, mas é que essa pausa FIFA aí não quis ficar gravando vídeo repetindo notícia. Mas hoje pipocou duas notícias aí que eu vou colocar cortes aqui pra vocês analisarem aí e deixar nos comentários desse vídeo qual a visão de vocês. A primeira notícia é a imprensa marrom repercutindo, tentando melar de qualquer jeito a venda do Hugo pro Corinthians. O Corinthians diz que está embasado do contrato, que fez tudo pela lei. O Flamengo está negando esse fiador, que é a Brax, porque diz que o Corinthians já não pagou o Mateuzinho e não vai aceitar a mesma garantia, né? Porque a Brax também parece que não pagou o Flamengo. Enfim, estão querendo de todas as formas melar a negociação, porque viram que fizeram cagada. Deram o Hugo pro Corinthians, é um grande goleiro, e hoje eles não têm um goleiro igual o Hugo. Então eles vão fazer de tudo para melar. Ô, seu Augusto Melo, arruma esses 4 milhões e 800 e paga logo isso, deposita lá na CBF. Evita ficar fazendo o Corinthians virar notícia, virar chacota. Até quando você vai ficar dando embasamento para essa imprensa estragar a imagem do Corinthians? Até quando, Augusto Melo? Você fez tantas negociações mirabolantes esse ano, você não consegue um cara para emprestar esses 4 milhões e 800 para pagar logo esses caras? Vai perder mais um goleiro, Augusto Melo? Vai perder mais um goleiro? É brincadeira também, né? Então, assim, agora tá o dia todo essa notícia aí. Aí vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham aí, quem tá certo, quem tá errado, enfim. E a outra notícia que eu vou colocar o corte aqui é o grande presidente do Cuiabá, um grande clube, tem uma torcida enorme, maravilhosa. Deu uma entrevista aí falando que o Corinthians é caloteiro, que o Corinthians não paga ninguém, né? Que o Corinthians não pagou o Ranieri, que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, contratando Depay por um valor, um salário do Depay era o valor que deve do Ranieri, enfim. Agora, esse mesmo presidente do Cuiabá não foi o que comprou o Walter no passado, no começo desse ano, no ano passado, né? E também tá devendo pro Corinthians a compra do Walter. Engraçado, esse mesmo presidente não é o que era amiguinho do Duílio da gestão passada e teve, acho que uns 10 jogadores emprestados pro Cuiabá de graça, não pagou um centavo, e ainda o Corinthians pagava metade do salário? Ora bolas, antes eram amiguinhos, agora ele desce o pau no Augusto Melo. Ué, o cara quer falar que é correto, que é honesto e também deve. E agora vem dar desculpa que só vai pagar se receber. Ora, mas a dívida do Walter é anterior à do Ranieri. Não tem lógica, né, galera? Então, eu vou deixar esses dois cortes aí e aí vocês comentem. Deixe os comentários no vídeo, se inscreva no canal aí, compartilhe com os amigos e vamos discutir essas duas situações hoje aí, beleza? A diretoria do Flamengo deveria colocar um preço mais alto, colocava 5 milhões de euros. O Corinthians estava desesperado por um goleiro, ia aceitar. Não tinha muita opção. Ou ficaria outro goleiro. Aí no final, aí não vale 5 milhões, aí você negocia. Aí você negocia. Vamos ver então quanto vale. 1 milhão é pouco. O goleiro se recuperou. E eu acho, sempre falo isso, eu acho que o Flamengo fez bem em ceder o Hugo. Ele tem o direito de seguir a carreira dele, ele é um jovem, ele foi muito mal no Flamengo, teve muitas oportunidades, ele não brilhou em Portugal, tanto que ele não chamou a atenção de nenhum clube de lá. Senão ele ficava por lá. Né? Geralmente você vai para um clube pequeno em Portugal, se você se destaca, um clube maior te pega. Não precisa nem ser um dos 3 grandes, não. Um Braga da vida, um Vitória de Guimarães, um time desse aí, médio, um pouco abaixo, vai lá e captura o jogador. Leva para o seu elenco. E não aconteceu isso com o Hugo. Então ele volta ao Brasil meio em baixa ainda. E aí o Corinthians precisava de um goleiro, o contratou. É justo, porque no Flamengo ele não jogaria. Ele ficou muito queimado por conta das más atuações. Ele me parece agora muito mais centrado, muito mais concentrado, melhor tecnicamente. Eu não sei o que aconteceu naquela época, porque a gente não convive no dia a dia com a pessoa, mas talvez ele tenha se deslumbrado um pouco. Foi um sucesso muito rápido que ele teve, né? Ele saiu de um ostracismo, era o 4º goleiro, aí ele virou uma atração, aí ele sai do time de novo por conta de mais atuações. Quando chega o Paulo Souza, ele volta a jogar e tem inúmeras oportunidades e falha direto.
Ele falhava praticamente, ele falhava todo o jogo praticamente. Era impressionante. E agora não é o que tem acontecido. Ele tem errado muito pouco, tem jogado muito bem, me parece mais maduro. E o Corinthians deu a ele essa oportunidade que dificilmente ele teria no Flamengo, porque a torcida já pegava muito no pé dele. O carinho que ele tem do torcedor do Corinthians, ele não teria da torcida do Flamengo, porque ele queimou o filme. Isso acontece muito também no futebol. Alguns jogadores que passam pelo próprio Corinthians, de repente vão jogar em outro clube. Porque ali a torcida já não quer mais o cara, já pegou no pé, esse tipo de coisa. Só que o preço eu achei muito baixo. Acho que a diretoria do Flamengo agora você achou baixo. É, do Corinthians tem uma oportunidade muito boa. Tá barato o goleiro. Mas aí tem que arrumar um outro fiador, né? Um garantidor, como eles falam aí, que para mim é a mesma coisa que o fiador, né? Alguém que vai pagar se você não pagar. O fiador, para quem não sabe, é o seguinte: eu aluguei um apartamento, eu não paguei. O meu fiador é o Bruno tem que pagar. No caso, o garantidor não pagou. Então, o Flamengo veta esse garantidor, então fica à espera de uma solução. Eu acho que vai acabar jogando com o pagamento de mais uma multa de R$500 mil para que ele possa entrar em campo. Porque ele vai ter em campo disso, não tem a menor dúvida, que aí seria uma tolice o Corinthians abrir mão do goleiro por conta desse dinheiro. Aí você põe para jogar e tenta a classificação, que vale muito mais do que essa grana aí, no caso da liberação para ele poder entrar em campo especificamente nessa partida de domingo que vem. E aí, né, Mauro, que você falou que o Flamengo deu mole, já é mais 1,5 milhão. O Flamengo negociou por R$4.800.000, mas o Hugo já vai sair aí a quase R$6.500.000, porque se o Corinthians pagou 500 mil para ele jogar os 3 jogos, aumenta um pouco esse valor. Sim. O que eu quero te perguntar, né, dessa situação, porque aí é importante a gente deixar claro para o torcedor. Se o Flamengo quiser negar, ele pode, né? Não pode, pilhado. Porque saiu aí notícia também que o Corinthians deixou claro, tá no contrato, já tá garantido. Ou seja, o Flamengo fez um contrato assinado com o Corinthians. Pode pagar em 4 vezes, parcelado. Essa é a declaração do Corinthians. Mas o Flamengo pode, já que o Corinthians não está pagando em dia o Mateuzinho, negar o que está no contrato? Essa que é a minha dúvida. Uma coisa, um contrato não tem nada a ver com o outro. O Flamengo pode bancar e o Corinthians vai falar, tá bom então, eu vou pagar R$5.000.000 aqui, R$4.800.000, à vista ou não. Ou o Corinthians fala, não, eu tô aqui, tá aqui o contrato assinado pelo Flamengo, eu vou seguir esse contrato, eu vou pagar em 4 vezes. Que essa eu acho que é a grande dúvida do torcedor. Não tenho dúvida. Tem as 4 parcelas desde que tem um fiador. E esse fiador o Flamengo tem que aprovar. Se o Flamengo falar não... Se o Flamengo falar não, esse fiador eu não aceito, me arruma outro que eu possa ter confiança. Esse aí eu não confio. Aí tem que pagar à vista. Mas isso não precisa ser agora, isso é no final do ano. Até o final do ano, quando termina o empréstimo do atleta ao Corinthians. O que é urgente agora, se o Augusto Melo não tiver 4 milhões até o fim do ano, para não pagar mais 500 mil. Entrega o cargo, né? Aliás, se o Corinthians fosse um clube minimamente organizado financeiramente, já o teria feito lá antes do primeiro jogo, aquele do Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que o Corinthians quer ficar com o Hugo. Já queria ficar, claro que sim. Apenas manifestou oficialmente o seu interesse nesta semana. Ele poderia, naquela ocasião, tivesse aí um fiador que o Flamengo aceitasse, falar, Flamengo, eu quero o jogador, não vou pagar você 500 mil, não, já vou pagar a primeira parcela aqui, né? E já tem aqui o meu fiador, que é o banco tal, que é o fulano de tal, ok, o Flamengo aceitou, pagar 4 parcelas, acabou pronto, estava resolvido. Não gastaria esse 1 milhão até agora, que pode virar R$1,5 milhão. Isso é o que o pessoal do Flamengo disse, que tem uma cláusula que permite a eles vetar ou não esse fiador. É a cláusula anti-calote, como a gente falou. Entendeu? Os clubes que negociam com o Corinthians agora ficam se cercando. Graças a vocês. Como é que negociam também? E fala mal do Corinthians todo dia. Sinceramente, não sei se eu negociaria com o Corinthians nessa situação. Com todo respeito ao clube, a sua trajetória, a sua torcida. Com esses dirigentes, com esse Corinthians, eu Mauro César. Não sei se eu negociaria, não, sinceramente. Porque é toda hora esse negócio. É o caso do Raniel, é o caso do Mateuzinho e tantos outros aí. Não, fala que o presidente do Cuiabá deve o Walter também, aí você não fala. O Rojas foi embora porque não foi pago. O Rojas ainda virou uma dívida, né? Ele moveu lá alguma ação, alguma coisa. Que o Vasco deve o Piton pro Corinthians até hoje. O Rojas ainda foi uma contratação da outra fala isso. Gestão, né? Teve o caso da multa do Mano Menezes também, que foi uma herança da outra gestão. Tem várias situações aí que têm ocorrido com uma frequência assustadora. Né? O Cuiabá, o Cristiano Dresch, deu uma detonada no Corinthians. Falou que o Corinthians está tentando dar um golpe no futebol brasileiro. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a situação do Corinthians é ridícula. Né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians fez, porque o Corinthians não está pagando ninguém. Babaca. E está contratando jogadores, pagando aí R$4 milhões por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá.
que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. Então, assim, você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, a gente está contratando jogadores de seleções. Então, assim, isso é ridículo, isso aí precisa parar. Nós não vivemos num mundo de fantasia, nós vivemos dentro de um campeonato caríssimo, dentro de um negócio que está ficando cada dia mais caro. E paga o Walter, o caloteiro. Compromisso, né, para a gente poder fazer com que isso aqui continue existindo. Não tem como a gente dar o cano nos outros aqui e ficar dando entrevista bonitinha na televisão. Eu tenho que pagar, entendeu? Então, assim, a realidade é bem diferente. Sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que precisa ser corrigida urgentemente. Né? Não dá mais para a gente ficar vivendo esse mundo de ilusão aí, onde um clube dá calote, dá golpe no mercado como o Corinthians. Você também deu na gente antes. Muito bem, tá aí. Paga o Walter. O Drest, presidente do Cuiabá, reclamando do Corinthians, tem aquela questão, né? O Corinthians não pagou o Ranieri até agora e paga o salário do Depay, que é o preço da dívida e tal. Vessa, tá aí o Corinthians sendo criticado agora pelo presidente do Cuiabá, o Cuiabá que briga pelo Corinthians aí contra o rebaixamento. Vamos lá, eu acho que a frase dele, se ele queria o engajamento, ele conseguiu, porque a frase dele é muito forte, né? Obviamente, ele sabe disso. É uma frase que nenhum presidente de clube fala isso de outro clube, ainda mais um clube do tamanho do Cuiabá falando isso de um presidente do tamanho do Corinthians. Ele está com a razão dele de cobrar, o Corinthians está errado de dever, só que ele mesmo, nessa mesma entrevista, que não tem o trecho aqui, né, que foi para a Rádio Bandeirantes, mas eu vou passar porque eu falei até com o Pretzel, o Cuiabá deve para o Corinthians do Walter desde o ano passado. Então. E aí, pela primeira vez, alguém perguntou, e a Rádio Bandeirantes perguntou para ele, e a dívida do Walter, você pagou? Ele falou, não paguei, mas agora eu vou esperar o Corinthians me pagar do Ranieri, que aí eu vou abater. Nossa. Só que essa dívida está no borderô do Corinthians desde 31 de dezembro de 2023. Ela está no balanço do Corinthians. O Ranieri não existia quando o Cuiabá devia o Walter para o Corinthians. Não existia história de Ranieri. O Ranieri vem em janeiro, fevereiro para o Corinthians. E aí agora a desculpa dele é que ele vai pagar o Walter quando vai abater o valor que o Corinthians deve. Então, isso daí me pega bastante, assim. A busca dele por engajamento, de usar o Corinthians para buscar engajamento. Todos usam a imagem do Corinthians para ter engajamento. Ele não falou nada. Deve do Daverson. Vários clubes, não todos, mas vários clubes brasileiros devem para os clubes brasileiros. Ele até falou do Atlético, mas de uma forma totalmente diferente. Em relação ao Walter no Corinthians. E aí, mais claro que a manchete e tudo mais vai ser sempre um clube que tem a visibilidade grande que o Corinthians tem e também o momento recente, aí pelo menos de alguns anos, de dívidas e tudo mais. Então você começa a criar uma fama e é do jogo, tem o famoso ditado, né? Quem cria fama deita na cama, e o Corinthians, nesse caso, está deitando nessa cama aí de ouvir um presidente do Cuiabá falando um negócio desse. Ele provavelmente também está criando o seu climinha, porque os dois se enfrentam aí. Exatamente. Criando um clima mais hostil, tal, porque se enfrentam logo ali na outra segunda-feira, então você cria um pouco esse clima. É mais ou menos o que o Flamengo também está fazendo, esse clima aí por causa do dia 20 também. Que seria até meio simples, um fato meio corriqueiro ali, administrativo, que você vai tratando ele como uma coisa maior, porque você também tem um confronto no dia 20. Mas o que me pega, assim, na frase dele, e eu condeno muito a frase dele, se fosse o presidente do Corinthians falando que o Cuiabá em golpe e tal, acho que também seria muito forte. Muito pesado isso. Eu também não aceitaria falar, porque acho que as instituições, elas têm que serem... eu acho que no minimamente respeitadas ali, e eu acho que ele não tem direito de falar isso nem de Corinthians, nem de outros clubes, como os outros clubes não têm direito de falar alguma coisa ali do Cuiabá também, porque o Corinthians, eu não escutei essa frase dele quando o Corinthians emprestava os caras de graça para ele, quando ele não devia ter uma situação financeira tão boa, e pedia lá pro Corinthians, empresta o Matheus Alexandre de graça, empresta o Jonathan Cafu, empresta o Walter, empresta o Cleison, paga parte do salário, paga metade do salário. Mas aí o Corinthians não ia usar, para ele também foi bom emprestar o jogador. Tá mas bom. Era do clube. Eu só tô dizendo que na administração anterior, que emprestava e cedia os jogadores pro Cuiabá,
Aí o Corinthians era gente boa, era um clube legalzão, era um clube que não dava golpe no futebol brasileiro. E aí agora virou o clube do golpe. Agora que deve o Ranieri. E repito, eu não estou falando que o Corinthians está certo, o Corinthians está errado. Não deveria ter atrasado a parcela do Ranieri, que inclusive vai pagar juros e tudo mais, e a multa que foi colocada pelo Cuiabá, que já sabia que poderia ter problema, esfolou na multa, e tá tudo certo, tem que esfolar mesmo na multa. Então só me pega a frase, assim, porque eu acho que ele não tem esse direito de falar que um clube está dando golpe no futebol brasileiro. E aí, por que o Atlético Mineiro não está dando golpe no futebol brasileiro e está devendo para ele? Por que ele só citou o Corinthians? Então, esse tipo de coisa, do cara usar o Corinthians como trampolim, pelo tamanho que é, pela visibilidade que é, hoje está em todos os sites, todos os perfis de rede social, todos os programas comentando dele, porque provavelmente se ele falasse do Atlético Mineiro, as pessoas não iam dar lá muita atenção para isso. Se ele falasse dos times lá do interior, lá do estado dele que estão devendo para ele, também não ia acontecer nada. Então isso me pega muito. Então vamos aguardar, mas repito, o Walter ele disse que vai pagar quando o Corinthians pagar, mas a dívida do Walter, o Ranieri nem existia quando o Cuiabá ficou devendo o Walter, que aparece no balanço de 31 de dezembro de 23. O que acontece é que o presidente agora do Cuiabá, ele está levando para uma linha, ao atacar o Atlético Mineiro lá atrás, ao atacar o Corinthians e tudo mais, ele vai ter que agir perfeito. Isso. Só que a bola gira. O Cuiabá pode ter uma dificuldade ali na frente, mas não dá mais para aceitar a dificuldade para o Cuiabá. O Cuiabá vai ter que ser perfeito daqui para frente. Qualquer atraso de Cuiabá, porque o Vasco, por exemplo, deve dinheiro pro Corinthians também. O Corinthians não fica lá enchendo o saco falando. No balanço do Corinthians apareceu o Sport, deve do Felipe Bastos de empréstimo. Vários clubes devem pro Corinthians. Tinha coisa do Botafogo, do empréstimo do zagueiro Iago. Tá lá no balanço do Corinthians. Só que um clube não fica enchendo o saco do outro porque sabe as dificuldades que os clubes têm. Então ele vai ter que ser agora, ele virou o bastião da moralidade e da legalidade. Então ele vai ter que agir dessa maneira a partir de agora, e se apertar ali na frente e dever e tudo mais, ele vai ter que sustentar, porque a postura que ele está tendo de bastião da legalidade, da moralidade, da perfeição, esse preço talvez vai causar. E só para terminar, o Cuiabá não está brigando contra o rebaixamento porque o Corinthians não pagou o Ranieri. Então o que ele está fazendo também é tirar o dele da reta, do time que ele montou, do time que perdeu o Antônio Oliveira, que não pensou duas vezes em largar o Cuiabá para vir para o maior clube, que é muito maior que o dele, e aí uma multa de 1 milhão que foi paga lá e tirou o treinador dele e desestabilizou o clube dele, e aí ele não soube repor, já está no segundo ou terceiro treinador na temporada, que montou um elenco que não é condizente com a Série A. Então, ao ele falar isso, porque eles estão competindo com... Não, se o Cuiabá cair não é porque o Ranieri saiu, ou porque o Corinthians deve 1 milhão, 2 milhões pro Cuiabá, é porque ele também fez muita bobagem. Então é isso, só queria ponderar essas situações, e o Corinthians está errado, deveria estar pagando, deveria estar acertado. Eu não tiro a parte do Corinthians, claro. Eu não tiro o erro do Corinthians. Mas não é o único que deve. Eu não tiro o fato do Corinthians não estar pagando o Cuiabá. Mas esse tipo de frase aí, só nem vem notícia do Corinthians, nem Flamengo, nem ninguém merece ouvir de uma instituição para outra. E repito, e finalizo, se o Corinthians estivesse falando o mesmo do Cuiabá, também estaria errado. Aqui, ó.